O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Vamos pedir então que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, para que essa palavra possa entrar em nosso coração e nossas vidas. Uma vez compreendida, possamos fazer todo o esforço do mundo hoje de colocá-la em prática. Amém? Meus amados, minhas amadas, você que está aqui, você que está em casa, é muito interessante a gente perceber o contexto destas leituras, o que está acontecendo. A cena é conhecida. Jesus sobe a montanha para rezar. Sobe a montanha para rezar. E nessa oração, ele escolhe 12 daqueles todos que estavam seguindo e os chama de apóstolos, enviados. Assim como Jesus é o grande apóstolo que foi enviado pelo Pai para nos salvar, Jesus escolhe também 12 e os chama de apóstolos, de enviados. Por isso que a nossa igreja é chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Por que os três termos? Católica. A palavra católica a gente tem que entender. Por que você é católico? Qual é a origem da palavra católica? Não sei. Católico significa katarrolós, segundo a totalidade. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Katarrolós, a toda criatura, a humanidade. Por isso, igreja católica. Apostólica, porque foi o próprio Cristo que no evangelho de hoje instituiu os apóstolos, os enviados, vão a toda parte. Por isso, igreja apostólica. E romana, porque a gente sabe que os confins do universo, Roma, foi lá que Pedro e Paulo testemunharam a sua fé. Por isso, igreja católica apostólica romana, considerando também que na Terra Santa, os cristãos, enfim, foram expulsos naquela época. Enfim, igreja católica apostólica romana. Mas o interessante do evangelho de hoje é que Jesus, ele sobe para rezar. E eu faço uma pergunta para você. Jesus precisava rezar? Jesus precisava de oração? Jesus é totalmente humano, totalmente divino. A segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu, se encarnou no seio de Nossa Senhora, assumiu a nossa carne, a nossa humanidade por completo, menos o pecado. Jesus é, e a gente proclama na fé, o grande mistério, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, completo, é o grande mistério. Jesus precisava rezar com aquela intimidade toda, ele que é Deus, que procedeu do céu e veio até nós? Não precisava. Como homem, Deus não precisava. Mas Jesus, ele assumiu, preste atenção, Jesus assumiu a nossa humanidade. Jesus assumiu a nossa condição.
E por ser verdadeiramente homem, Ele está nos ensinando que todo ser humano, atenção agora, que todo ser humano precisa, para estar em comunhão com Deus, para se divinizar, precisa de oração. Porque senão, seremos meros ativistas. Mas o ser humano, por ser humano, ele tem essa necessidade de comunhão com Deus. Por isso que ele precisa de oração. Por isso que nós precisamos de oração. Não se justifica, só seremos apóstolos, preste atenção, só seremos apóstolos e escolhidos se a nossa vida for carregada de uma comunhão, de uma intimidade com Deus. Por isso que Jesus reza, porque a humanidade, nós como seres humanos precisamos, para esse retorno à casa do Pai, porque nascemos do céu, nascemos do coração de Deus, e nosso dever é voltarmos para o céu. Portanto, precisamos de oração, para essa divinização do ser humano. E Jesus sobe a montanha para rezar, como ser humano completo que é e que foi. Nos ensina que sem a oração não somos nada. É verdade, a gente recorda algumas passagens do Evangelho, né? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, Jesus está aqui. Mas também Jesus nos ensina, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza para o Pai. A oração coletiva, a oração da igreja, a oração litúrgica, mas também a oração pessoal é fundamental. Aquele que diz assim, ó, eu rezo sozinho em casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de, né? Não vou. Cuidado, cuidado. Ou seja, está rezando, está certo? Está rezando sim, se reza, claro. A oração pessoal, mas falta a oração do povo de Deus, falta a oração da igreja, onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou. Então é a oração coletiva, é a oração individual. E Jesus chama os 12 apóstolos, os enviados. E interessante que ele só chama depois da oração. Ele só institui apóstolos, ele só os envia depois da oração. Isso é uma lição para cada um de nós. Queremos fazer as coisas certas, queremos fazer as coisas que agradam a Deus. Primeiro sentemos no nosso momento de oração, para escutar. Estou lembrado daquela cena de Marta e Maria? Maria escolheu a melhor parte. Não que Maria fosse preguiçosa, já aprendemos isso aqui. Mas Maria, quando senta aos pés de Jesus, ela quer escutar do Mestre. Ela quer escutar, ela quer aprender do jeito certo, como se reza, como se faz a coisa certa. Isso a gente só consegue nessa comunhão, nessa intimidade com Deus. E é interessante, o Vicente, que gosta muito de estudar sobre isso, certamente já percebeu, que quando Jesus ele escolhe os 12, ele começa numa escala, viu, Vicente? Numa escala, e Jesus começa com Pedro, Tiago, João, etc. E vai nessa escala. São Lucas foi muito ardiloso, no sentido assim, foi muito perspicaz, muito sutil. Ele coloca essa escala de Pedro e o último, Judas Iscariotes. Percebe a lista lá que ele coloca o último, Judas Iscariotes, o traidor. Ou seja, Jesus também ele tem essa preocupação de acordo também com as lideranças, de acordo com a condução de sua igreja. Ele não vai entregar a igreja para qualquer um. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a lição de hoje, isso tudo na prática. Isso na prática, que é o que nos interessa a partir de hoje. Só seremos verdadeiramente cristãos, enviados pelo Pai, enviados por Jesus, se nossa vida de oração estiver forte. Se nós paramos durante o dia para fazermos o nosso momento de oração, para escutar a voz do Pai, para escutar Jesus, para aprender do jeito certo como se faz, como se trabalha. Não se justifica para um cristão, não se justifica para um católico que não tenha uma vida de oração. É fundamental essa comunhão, essa vida de oração. Coloque a mãozinha no teu coração agora.
Jesus, ele, no dia de hoje, ele também combate. A gente está vendo que essa luta com os fariseus sobre a questão do sábado. O sábado que era sinal de louvor e gratidão a Deus pela obra da criação. Jesus irrompe esta lei do sábado e acima de tudo sobe a montanha para rezar. Coloque a mãozinha no teu coração e pergunte para você hoje, você que está aqui, você que está em casa, como é que está a tua vida de oração? Como é que você se alimenta? Do que você se alimenta? Quanto tempo Jesus sendo homem, Deus presente no meio de nós, Emanuel, Deus conosco, Ele reza, porque Ele é humano por completo, então a humanidade de Jesus nos ensina a importância, o valor, a essência da oração, e nós, como seres humanos, chamados a trilharmos o caminho que nos leva à casa do Pai. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de comunhão com Deus? Pergunte para você com a honestidade de filho de Deus, quanto tempo que você dedica durante o dia? É verdade, você está acompanhando a missa, assistindo a missa, você está aqui presente na missa, mas será que é só isso? Isso é fundamental, o encontro de Jesus eucarístico, a participação na missa é a maior expressão de intimidade, de comunhão com o nosso Deus, porque recebemos Jesus. Mas não é só isso, é uma vida de oração, é uma vida de entrega, uma vida de comunhão com Deus, para nos sentirmos também enviados, para nos sentirmos também apóstolos de Cristo, aqueles que são enviados para fazer a diferença. Então, durante o dia, procure encontrar aquele espaço para fomentar e proporcionar a tua comunhão, a tua intimidade com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.